meus irmãos estudantes e telespectadores educativas. Encontramos novamente comigo Mariane Santa e meu colega Vive Simões no programa Ensino à Distância. Este programa para os estudantes do 10º ano do secundário. Por isso, peço a todos os estudantes para assistirem na televisão sobre todas as matérias do ensino secundário. E também para todos os estudantes, podem abrir esta aula no YouTube. Para ter acesso a todas as matérias no YouTube, basta você escrever Telescola, como aqui embaixo, Telescola. Você vai encontrar todas as matérias e fácil de aprender. Então, estudantes, não se esqueçam, pega o seu telefone e escreve no YouTube Telescola. E hoje vamos aprender sobre a matéria de Química com o título As técnicas de separação e purificação. Para entendermos melhor sobre esta matéria, convidamos agora a especialista da Química, professor Leolino Madeira. Boa aulinha para vocês! Olá, meus alunos e telespectadores. Na aula primeiro, estudamos sobre substâncias puras e a mistura com sua classificação, onde a substância pura é um material único e constituído por uma só substância. Por exemplo, o gás hidrogênio constitui por uma só substância. A mistura é composta por dois ou mais substâncias que se unem. Por exemplo, a água do mar é composta por substâncias de água, cloreto de sódio, oxigênio e outros. A mistura classifica-se em dois tipos: a mistura homogênea e heterogênea. A mistura homogênea é aquela cujas substâncias constituintes não podem ser identificados ou então numa só fase e são uniformes. Podemos dizer que a mistura homogênea são soluções, ou seja, mistura homogênea é um conjunto de substâncias solúveis entre si. Por exemplo, a mistura de água com sal, quando misturadas essas duas substâncias, é impossível distinguir uma da outra. A mistura heterogênea, quando apresenta duas ou mais fases e os componentes da mistura são perceptíveis. Por exemplo, a água misturada com óleo. Os dois materiais podemos definir como a óleo. Bem, os materiais naturais ou produzidos pela ação humana são geralmente misturas de diversos componentes. Mas, como podemos separar essas misturas? Vamos discutir essa questão na aula de hoje. Vamos lá! As técnicas de separação das misturas permitem, idealmente, a obtenção de substâncias puras. Apresentam alguns exemplos sobre as práticas comuns sobre separação da mistura da vida cotidiana. Catam-se os grãos de arroz para separar de outros componentes não desejados na confecção de uma refeição. Peneira-se a mistura de grãos para a separação de torrões, pedras, galhos e folhas na colheita do café. Deixa-se sedimentar a bora e filtra-se a mistura de água e café para preparar um saboroso cafezinho. Desde estas técnicas elementares até outras mais complexas, todas se revestem da maior importância no tratamento de águas resíduos, no processamento de resíduos sólidos urbanos, no tratamento de água para consumo humano, essencial para preparar alimentos numa perspectiva de prevenção de doenças e de promoção de saúde.
Separar os componentes de uma mistura, eliminar as impurezas que acompanham as substâncias que se pretende utilizar numa forma mais pura é um objetivo primordial, tornando as operações de separação essenciais em química. Por vezes é necessário separar constituintes da mistura para valorizar uma mistura separando-a nos diversos componentes. Refinação do petróleo, separação de metais do lixo. Obter um material valioso a partir de uma mistura, água potável a partir de água do mar ou a partir de mineiro. Obter substâncias puras, sacarose a partir do açúcar amarelo, cloreto de sódio a partir do sal marino. É interessante, não é? Desde a antiguidade, para obter sal e bebidas alcoólicas, utilizamos a técnica de separação. Só que não descobrimos que estas foram as ciências. E agora já sabemos a técnica de separação. Muito bem. Vamos continuar com o professor sobre outras técnicas de separação. Normalmente, as misturas classificam-se em dois tipos de mistura, homogeneia e heterogeneia. Então, através dessa classificação, as técnicas usadas para separar e purificar componentes da mistura heterogeneia são diferentes usadas para separar e purificar componentes da mistura homogênea. As técnicas usadas na separação de misturas heterogêneas são aplicadas em várias áreas da atividade humana, como, por exemplo, no preparo do café antes bebido, a água quente faz a extração do pó de café e passar pelo filtro. Existem 5 técnicas de separação de mistura heterogênea. Filtração é usada para a separação de misturas heterogêneas constituídas de um componente sólido e outro líquido ou de um componente sólido e outro gasoso. A mistura deve passar através de um filtro que é feito com um material poroso e as partículas maiores ficam retidas no filtro. Por exemplo, o limpador utiliza o aspirador do pó para filtrar o ar, retendo a poeira. Para ter mais conhecimentos sobre essa técnica, aqui na tela imagem ligado à vida cotidiana. Vamos ver. Por exemplo, quando preparamos café ou chá, a água quente faz a extração de componentes do pó de café ou das folhas do chá, dando origem à bebida e em seguida fazemos uma filtração para separar o pó do líquido. Decantação, usada para separar os componentes de misturas heterogêneas constituídas de um componente sólido e outro líquido ou de dois componentes líquidos. Se estes líquidos não se misturarem, por exemplo, mistura água e areia, a areia depositando no fundo da água. A água pode ser separada lentamente. Oi, meu nome é Kathleen. Oi, meu nome é Rafaela. E hoje eu vou apresentar a primeira PS de Química 1 com o professor Marco Antônio. No nosso vídeo, a gente vai falar sobre os processos de separação de misturas. Decantação, onde vai separar a água do óleo. Os materiais que nós vamos utilizar para separação são uma garrafa PET, um pedaço de algodão, o óleo e a água. O primeiro passo é cortar a garrafa PET um pouco acima da metade, fazendo 2 pedaços. O segundo passo, a gente coloca o algodão na tampa da garrafa. Após isso, a gente vai pegar a água e vamos despejar na garrafa. A seguir, a gente coloca o óleo por cima da água. Conseguimos perceber
óleo vai ficar em cima da água, pois sua densidade é menor. E a água vai cair na garrafa. Então, após isso, nós conseguimos separar a água do óleo pelo processo de decantação. Aqui nós temos o óleo e a água separados em dois recipientes diferentes. O óleo não vai passar pelo algodão, pois o algodão é mais denso que o óleo. Então, nós podemos utilizar o óleo separado da água. E esse foi o nosso primeiro vídeo no primeiro trabalho de APS Química. Pinheiração é usado quando os grãos que formam os componentes têm tamanhos diferentes. Veja o exemplo na tela. Por exemplo, os pedreiros na Ribeira Comoro utilizam a pinheira para separar a areia mais fina das pedras para a construção civil. O material de interesse são os finos grãos que passaram pela pinheira.
A centrifugação é uma técnica usada, por exemplo, para remover poeiras do ar usando um ciclone. A centrifuga é também utilizada para separar os componentes do sangue antes de serem analisados. Outro exemplo da centrifugação no nosso dia a dia são máquinas lava-roupas que possuem a função centrifugação. Esta função é colocada como a última a ser desempenhada no processo de lavagem, pois serve para torcer a roupa, tirar o excesso da água. Separação magnética. Na separação magnética, usa-se um eletroímã. Por exemplo, separar os metais ferrosos da sucata. Meus alunos e telespectadores, foram as técnicas e exemplos da separação de mistura heterogênea e agora continuamos com a separação das misturas homogêneas. As misturas homogêneas são mais difíceis de serem separadas porque as misturas apresentam-se uma só fase ou uniforme. Suas técnicas, muitas vezes usadas na indústria, em particular na refinação do petróleo, aplicam-se no tratamento de água para consumo humano e na preparação de alimentos. No seu processo de separação, existem 7 técnicas. As técnicas para separar os componentes de misturas homogêneas são: cristalização. A cristalização é o processo usado desde a antiguidade para obter sal a partir da água do mar. A água do mar é colocada em tanques, a radiação solar provoca a evaporação da água, recolhe-se o sal que se forma em cristais. A destilação divide-se em destilação simples e destilação fracionada. Destilação simples é usada para separar misturas homogêneas quando um dos componentes é sólido e outro líquido, ou dois líquidos com pontos de ebulição diferentes. A destilação simples é utilizada quando há interesse nas duas fases. Este processo consiste em aquecer a mistura em uma aparelhagem apropriada até que o líquido entre em ebulição. Como o vapor do líquido é menos denso, sairá pela parte superior do balão
de destilação, chegando ao condensador, que é refrigerado com a água, entra em contato com as paredes frias, se condensa, voltando novamente ao estado líquido. Em seguida, é recolhido em um recipiente adequado e o sólido permanece no balão de destilação. Por exemplo, em Timor-Leste, para produzir bebidas alcoólicas como tuaçabo, através de Tuamutin, as comunidades usavam a destilação simples, que envolve a vaporização do líquido seguida da sua condensação. Destilação fracionada é usada na separação de misturas homogêneas quando se trata de separar dois ou mais líquidos com pontos de ebulição diferentes. A destilação fracionada se baseia nos diferentes pontos de ebulição dos componentes da mistura, ou seja, nas diferentes temperaturas em que cada líquido da mistura passa para o estado gasoso. A mistura é aquecida até que se atinge o ponto de ebulição, temperatura necessária para passar o líquido para o gás, do mais volátil que se evapora mais fácil. A destilação fracionada é utilizada na separação dos componentes do petróleo. As principais frações obtidas na destilação do petróleo são fração gasosa, na qual se encontra o gás de cozinha, fração da gasolina e da benzina, fração do óleo diesel e óleos lubrificantes e resíduos como a vaselina e asfalto.
irmãos estudantes e telespectadores. Foi a nossa aula de Química que acabamos de aprender. Espero que esta aula sirva para vocês durante estar em casa. E agora chegamos à hora da revisão. Eu e ele voltamos depois. Extração. As extrações são muito usadas na preparação de bebidas caseiras. As infusões são extrações feitas a quente a partir de misturas sólidas. Por exemplo, é o caso do chá, café ou das tisanas infusões de ervas. Os componentes aromáticos, às vezes com efeitos terapêuticos, são extraídos do produto vegetal através de água quente. A diálise é uma técnica de separação usada, por exemplo, para tratar doentes dos rins. Quando os rins funcionam mal, o sangue não é purificado. Nesse caso, o doente tem de ser ligado a uma máquina hemodiálise que purifica o sangue. Em geral, as técnicas de separação e purificação de uma mistura são diferentes entre si, dependendo da característica de uma mistura. Meus irmãos estudantes, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu, Mariane Santa e meu colega Vivi Simões, com a equipe que trabalha, agradecemos a vossa atenção. voltaremos a aprender na próxima semana com outro tópico. Até mais!